Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar prosseguimento à nossa aula de refração, certo? Então, vamos estudar hoje sobre ângulo limite, reflexão total e o iniciozinho de lentes. Então, a refração, a depender de duas coisinhas, ela pode se transformar em reflexão total. A depender do meio e a depender do ângulo. Como assim, Belize? Vamos supor aqui, você incide um raio de luz, ele passa de um meio para o outro. Aí você pega esse raio de luz e incide agora com um ângulo maior do que 45. 45 foi o seu ângulo inicial. Você incide com um ângulo maior do que 45, ele continua passando, mas ele passou agora perpendicularmente, formou um ângulo de 90 graus. Se você botar agora, continuar botando um ângulo maior, botar um ângulo maior do que 60, o que vai acontecer agora é um fenômeno chamado de reflexão. Você vai ter um fenômeno chamado de reflexão total. Para isso acontecer, duas condições têm que ser atendidas. O raio de luz tem que vir de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Beleza? Me lembra aí o que é um meio mais refringente ou um meio menos refringente. Refringência é aquela propriedade que a gente vê com o índice de refração, que é o N, que é a velocidade da luz máxima, que é 3 vezes 10 oitava, que é ela no vácuo, que é a velocidade da luz máxima, metros por segundo, dividido por velocidade da luz naquele meio. Então, velocidade no meio que você está estudando. Então, sempre que a luz passa de um meio de índice de refração maior para um meio de índice de refração menor, a depender do ângulo, ela pode ter reflexão total. Reflexão total nunca vai acontecer se ela passar de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Vamos lembrar que quanto mais refringente for o meio, ou seja, quanto maior for o N, mais refringente, ó, vou escrever aqui, mais refringente ele vai ser. Isso significa que a velocidade da luz naquele meio é menor. Então, só existe o fenômeno da reflexão total quando a luz passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Tá. O que acontece na reflexão total? Como é que se chegou na fórmula da reflexão total? Você incide um raio de luz e ele passa. Parte dele é refratado, sofre refração, e na vida real, parte dele também sofre reflexão. A gente fica achando que os fenômenos, eles são todos, né, como é que eu posso dizer, separadinhos uns dos outros, mas na vida real sempre pode acontecer dois ou mais fenômenos ao mesmo tempo. Então, o raio de luz veio daqui de baixo, ó, veio raio de luz A. Quando ele chegou aqui na superfície de separação entre a água e o ar, parte dele foi refratado. Lembrando que a refração é a luz passar por outro lado. Parte dele sofreu reflexão. Se você aumentar o ângulo, parte dele continua sendo refratado, parte dele continua sofrendo reflexão. Se você aumentar o ângulo mais um pouquinho, parte dele continua refratado, parte dele sofre reflexão. Só que agora chega em uma coisa chamada de ângulo limite. A partir daqui, se você aumentar o ângulo mais um pouquinho, todo o raio de luz vai sofrer agora uma reflexão, que a gente chama de reflexão total. Perceba agora que não tem mais um raio de luz que foi refratado, ou seja, que passou para o outro lado. Isso acontece a partir do momento que o ângulo de saída, o ângulo refratado, se torna 90 graus. Então, a partir do momento que o ângulo refratado se torna 90 graus, qualquer ângulo de incidência maior do que aquele que você tinha colocado no início, vai ser agora um ângulo propício para que ocorra a reflexão total. A luz vai bater naquele meio e, ao invés de ser transmitida para o outro lado,
ela sofre, então, uma reflexão total. Beleza. Me lembra aí, de novo, quais são as condições para que a gente tenha uma reflexão total. Primeira condição é que sempre o raio de luz ele deve tentar passar de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Se for o contrário, não tem como ter a reflexão total. E o ângulo que você vai colocar, o ângulo de incidência, tem que ser maior do que o ângulo limite. Lembrando que o ângulo limite é quando o ângulo refratado ele se torna 90 graus. Então, esse daqui é o ângulo limite. Vamos supor que ele seja 60. Então, qualquer ângulo acima de 60 graus, o raio de luz vai sofrer agora uma reflexão total. Então, essas são as duas condições para que ocorra reflexão total. Se você pega e aplica essas condições na lei de Snell-Descartes, lembra que a lei da refração diz seno do ângulo de incidência vezes o índice de refração do primeiro meio é igual ao seno do ângulo refratado. Ângulo refratado é o ângulo que é formado do outro lado, que é quando a luz passa para o outro meio, vezes o índice de refração do segundo meio. Se o ângulo é 90, né? Porque para ter reflexão total, o ângulo refratado tem que ser 90 graus. Quem lembra quanto é o seno de 90 graus? Vamos puxar da memória aí na matemática um pouquinho. Quem lembra qual é o seno do ângulo de 90 graus? Quem lembra o valor do seno do ângulo de 90 graus? Esse é fácil, que é um ângulo notável. Qual é, pessoal? O seno do ângulo de 90 graus? Ninguém sabe? Meu Deus, o professor de matemática deve estar bom com vocês, viu? Isso mesmo, Gabi, perfeito. Acho que eu azul o juizinho de vocês e alguém aí teve coragem de responder. Isso mesmo, Gabi, parabéns. O seno de 90 graus é 1. Alguém respondeu zero ali, mas já desapareceu para mim. O seno de 0 graus, que é 0. O seno de 90 é 1. Então, o ângulo refratado se torna 90 graus e o seno de 90 graus é 1. Logo, a fórmula do seno do ângulo limite é índice de refração do meio menor dividido sobre índice de refração do meio maior. Como assim, Beliz? Me dá um exemplo aí. Vamos pegar como exemplo a água e o ar. O índice de refração do ar, quem lembra qual é o índice de refração do ar? Que é aquele único índice que a gente tem que decorar, que ele é igual praticamente ao índice do vácuo. Qual é o índice de refração do ar? Quem lembra? Esse é o único que a gente tem que decorar. O índice de refração do ar, que é o igual do vácuo, é 1, que é o mesmo do vácuo. Já o da água, você não precisa decorar. O da água é 1,4. Lembrando que quanto maior o índice de refração, significa dizer que menor é a velocidade da luz dentro daquele meio. Então, se o índice do ar é 1 e o da água é 1,4, significa dizer que a luz viaja mais rápido no ar do que na água. Para descobrir o seno do ângulo limite, então, eu vou pegar o N, que é o índice de refração do ar, e dividir pelo índice de refração da água. O do ar é 1, o da água é 1,4. Quem dividir isso aqui vai dar aproximadamente 0,71. Óbvio que vocês não têm obrigação nenhuma de saber quem é o ângulo que tem seno 0,71. Óbvio que vocês não têm obrigação nenhuma de saber isso. Porque você só tem a obrigação de saber os ângulos que são notáveis, né? 30, 45, 60. Esses ângulos que são notáveis é o que você tem a obrigação de saber. Mas ângulos que não são notáveis,
você não tem a obrigação de saber. Teria que vir uma tabela com, por exemplo, ângulo e o seno. Então, ângulo de 47, o seno é tanto. Ângulo de 54, o seno é tanto. Mas, então, o seno do ângulo limite, para que se tenha reflexão total na água, é 0,71. Ok? Isso é muito usado na indústria, nas fibras ópticas. Então, se você tem internet de banda larga, internet rápida, agradeça justamente ao fenômeno da reflexão total. A luz, quando ela bate na fibra óptica, que tem um índice de refração maior do que o do ar, ao invés de ser refratado, que é passar para o outro lado, ela bate e é refletida, mesmo a fibra óptica não sendo um espelho, aí ela bate e é refletida, bate e é refletida, bate e é refletida, até que ela só sai pelo buraco feito do outro lado da fibra óptica. Então, você incide luz de um lado, e mesmo que você dobre a fibra óptica, só sai luz do outro lado. Então, esse fenômeno é muito usado, por exemplo, na fibra óptica. Um outro local que você pode ver esse fenômeno são as miragens. Então, o fenômeno de miragem também é um fenômeno de refração, que aí não aconteceu a refração total, e aconteceu em si a reflexão total. A luz estava vindo, aí, como a temperatura perto da superfície do chão está muito alta, é como se fosse um meio diferente, porque aqui em cima o ar está frio, aqui embaixo o ar está quente. Aí sofre uma reflexão total e chega aos seus olhos. Então você vê isso aqui, ó, quando o asfalto está muito quente, ou quando o deserto, né, está muito quente. Você vê esse fenômeno do céu sendo refletido, que dá uma falsa impressão que aquilo é água. Isso também acontece em locais muito frios, tá? Só que a diferença é que em locais muito frios, a reflexão total fica aqui em cima. Você olha para o céu e você vai ver em cima. E quando está muito quente, você vê na parte de baixo. Mas esses fenômenos são fenômenos de reflexão total. Então, fui claro sobre o que é reflexão total? Me digam aí. Beleza. E, finalizando, né, nosso último conteúdo, quer dizer, não vai finalizar hoje, porque não vai dar tempo, porque tem a apresentação do projeto, mas nosso último conteúdo é o conteúdo de lentes. Para começar a estudar lentes, a gente tem que saber a nomenclatura de alguns pontos importantes, assim como a gente estudou nos espelhos. Lembra que nos espelhos tem uma nomenclatura? Como é o nome desse pontinho aqui, que é representado pela letra V? Quem lembra como é o nome desse pontinho, que é representado pela letra V? Em um espelho, como é o nome desse ponto? Como é o nome dele? O nome é... Depois nós temos o F. Como é o nome desse F? Quem lembra o nome dele? Esse está fácil. Como é o nome do F? Gente, isso, Luísa. Parabéns. O nome do F é foco. O nome do F é foco, tá? Depois do foco, nós temos o centro de curvatura, que é o C. Nas lentes, os nomes não são exatamente esses, mas eles se assemelham. Esse ponto no meio da lente é chamado de centro óptico. Então, esse ponto O é chamado de centro óptico. É como se fosse o vértice do espelho, tá? O F continua sendo o foco, não muda. E o centro de curvatura recebe o nome de ponto antiprincipal. Então, o vértice, agora o nome dele é centro óptico, que é o centro da lente, e o centro de curvatura, ele não recebe mais esse nome, recebe o nome de ponto antiprincipal. Essa linha que passa no meio da lente ou no meio do espelho continua sendo eixo principal, não muda nada. Ô, Belis, por que não continua chamando de centro de curvatura e chama de ponto antiprincipal? Gente, é porque no caso de espelhos, ele só tem uma curvatura para um lado. E no caso de lentes, ele tem duas curvaturas, uma para o lado direito e uma outra para o lado esquerdo.
Então, você não tem só um centro de curvatura, porque ela não curva sempre apenas por um lado. Então, esse ponto no meio da lente é chamado de centro óptico. O F é o mesmo nome, é foco. E o A é como se fosse o centro de curvatura, que é chamado de ponto antiprincipal. Beleza? Eu lembro que tinha uma propriedade que dizia que o foco ficava no meio entre o vértice e o centro de curvatura. O foco ficava exatamente no meio. Nas lentes continua a mesma coisa? Sim. Nas lentes continua a mesma coisa. Só que agora o foco fica entre o ponto antiprincipal, que é o A, e o centro óptico, que é o O. Então o foco fica no meio, tá? Então não muda nada. Ele fica exatamente no meio da distância entre os dois pontos. Aqui é questão de nomenclatura, é mais questão da decoreba mesmo. Não tem muito o que falar mais a respeito. As lentes, elas se dividem em dois grupos. As lentes de bordas finas e as lentes de bordas grossas. As lentes de bordas finas também podem ser chamadas de lentes delgadas. Eu posso chamar de bordas finas ou de lentes delgadas. As lentes de borda grossa não recebem nenhum nome em especial. Só são chamadas de lentes de borda grossa mesmo. E aí, esses dois subgrupos, bordas finas, também conhecidas como delgadas, ou borda grossa, que não tem um outro nome, elas se dividem em três subtipos, a depender do formato delas. Quando ela tem duas partes convexas, é chamada de biconvexa. Quando ela tem duas partes côncavas, que é para dentro, né? Côncava é para dentro, convexa é para fora. Quando ela tem duas partes côncavas, é chamado de bicôncava. Quando uma parte dela é plana e outra convexa, é chamado de plano convexo. Quando uma parte dela é plano e a outra parte é côncava, é chamado de plano côncavo. Quando agora você tem uma parte côncava e uma parte convexa, o que vai diferir aí, diferenciar, melhor dizendo, entre uma e outra é a parte que é maior, tá? É a parte que tem mais curvatura. No caso das lentes de bordas finas, ela é chamada de côncava convexa. E de bordas grossas, é convexa côncava. Beleza? Essa questão de borda fina e borda grossa é pela borda dela mesma? É pela borda mesmo. Ó. Perceba que as bordas finas, a bordinha dela, ó, comparado com a de bordas grossas, ó, ela é sempre menor. Então, é uma questão da estrutura da lente mesmo. A borda fina é realmente uma bordinha mais fina do que as lentes de borda grossa. Muda o comportamento dela, Gabi. As lentes vão ter comportamentos diferentes. Porque uma lente, por exemplo, bicôncava, ela não tem como ter o mesmo comportamento de uma lente biconvexa. Elas vão ter comportamentos diferentes. Aí elas vão poder ser lentes, depois a gente vai ver que existem divergentes e convergentes, que é o próximo slide. Então, vai mudar o comportamento. Claro que nenhum vestibular, nenhum Enem vai ficar te perguntando como é o nome da lente, assim... Não vai cair essa parte de ficar decorando, tá? Isso aqui é mais a título de conhecimento. Porém, o que você tem que saber? Você tem que saber que as lentes, elas podem se dividir em lentes convergentes e lentes divergentes. O que é convergir é chegar a um ponto. Então, as lentes convergentes, quando a luz passa por dentro delas, depois que a luz passa, elas convergem para um ponto, que é chamado de foco. O que é divergir? Divergir é cada um ter uma ideia diferente. Então, as lentes divergentes, quando a luz passa por dentro dela, elas divergem, ó, elas se afastam. As lentes divergentes, o foco dela não fica na frente. O foco dela fica, se você puder projetar, ó, o raio de luz para trás. Quando a gente projeta assim para trás, o foco é chamado de virtual. Então, as lentes divergentes, o foco é chamado de virtual, porque é uma projeção dos raios, eles não se cruzaram de verdade. E na lente convergente,
O foco é dito real, porque a luz realmente se cruza. Então, o que são lentes convergentes? É quando a luz passa por ela, elas convergem para um ponto. Então, elas se encontram em um ponto. O foco é um foco real. Elas realmente se cruzaram ali. O que são lentes divergentes? Quando a luz passa por dentro dela, elas se afastam. Então, elas não se cruzam. Mas, se você pudesse projetar para trás, elas iriam se cruzar atrás da lente. Então, o foco é dito virtual. Ô, Belis, e como é que eu sei, olhando para a figura, se a lente vai ser convergente ou divergente? Você vai olhar isso aqui, ó. Se as setinhas são para fora, a lente é convergente. Se as setinhas são para dentro, as lentes são divergentes. Porque não vai vir uma figura assim ou assim, né? Porque seria fácil. Aqui você está vendo, ó, que está todo o raio de luz convergindo para um ponto. Aqui você está vendo que os raios de luz estão se afastando de um ponto. Mas na figura, só vai vir uma figura lá assim, ó, e vai falar para você o que acontece quando a luz passa por essa lente. Aí é você que tem que saber que quando a setinha está para fora, a lente é convergente e quando a luz passa pela lente convergente, elas se aproximam para um ponto, que esse ponto é chamado de foco. Deu para entender como diferencia as lentes convergentes das lentes divergentes? Deu para entender? Beleza. Bom, só que aí as lentes de bordas finas, então aqui ó, é uma borda fina, e as lentes de borda grossa, elas têm características. Qual é a característica da lente de bordas finas? A luz, quando passa por elas, elas são lentes convergentes. E as lentes de borda grossa, a luz, quando passa por ela, são lentes divergentes. Isso sempre vai acontecer se o índice de refração da lente for maior do que o do meio. Belis, como assim? Índice de refração da lente? O índice de refração é aquele N. Então, por exemplo, aqui, ó, as duas lentes são feitas de vidro. O N do vidro você não tem a obrigação de saber, mas ele é 1,5. O do ar, você tem a obrigação de saber, ele é 1. Porque o do ar, as questões, na maioria das vezes, ele não dá. Que as lentes de bordas finas tiverem dentro de um meio que tem um índice de refração menor, elas vão ser convergentes. Sempre que as lentes de borda grossa tiverem dentro de um meio que o índice de refração da lente é maior do que o do meio, ou seja, o do meio é menor, elas vão ser divergentes. Ah, beleza, então tá fácil isso, né? Então, toda borda grossa é divergente e toda borda fina é convergente, né? Então, existe exceção. Porque se a lente estiver no meio, que o índice de refração do meio é maior do que a lente, aí agora é ao contrário. Perceba que a lente agora, ó, de borda grossa, quando ela está dentro de um meio de índice de refração maior do que o da lente é o do vidro, que é 1,5. O meio agora não é mais o ar. O meio agora é o sulfeto de carbono, que você, óbvio, que não tem a obrigação, a questão vai dizer que o índice de refração dele é 1,7. Perceba agora que essa lente, ó, a estrutura dela é igualzinha a essa. Só que agora o que mudou? Mudou que o meio tem um índice de refração maior do que o índice de refração da lente. Aí agora, essa mesma lente de borda grossa, que no ar ela tinha um comportamento divergente, dentro do sulfeto de carbono, ela agora tem um comportamento convergente, que foi o que eu acho que o Luiz me perguntou na aula passada. O Luiz falou assim, Belis, as lentes côncavas, elas sempre vão ser divergentes? Te respondendo agora, Luiz, não. Depende do tipo de meio que a lente está inserida. A mesma lente côncava, se ela estiver inserida, por exemplo, no ar, ela é divergente. E se ela estiver inserida em um meio que o índice de refração dela
é menor do que o do meio, ela se torna agora uma lente convergente. Então, a gente não pode decorar do tipo, a borda fina sempre vai ser convergente. A borda grossa sempre vai ser divergente. Não, a gente não pode decorar assim, tá? Então, eu até botei, ó, com cores aqui diferentes, ó. O de vermelhinho, deixa eu apagar aqui as outras rabiscos. Quando o índice de refração da lente é maior do que o do meio, a borda fina é convergente, a borda grossa é divergente. Porém, se agora, que é mais raro, né? Porque geralmente as lentes estão no ar. Na prática, no dia a dia, você usa as lentes no ar. Mas, se por acaso uma questão, né, trouxer lá que o meio agora não é o ar, que o índice de refração do meio é maior do que o da lente, que eu botei aqui de azul, ó, agora as de bordas finas têm um comportamento divergente e a de bordas grossas tem um comportamento convergentes. Entenderam essa mudança? Para vocês não acharem que sempre borda fina vai ser convergente e sempre borda grossa vai ser divergente. Então, toma cuidado, porque isso não é uma coisa fixa. Vai depender do índice de refração do meio. Geralmente, o meio é o ar. Geralmente. Mas se na questão falar que não é o ar, se a questão falar que o índice de refração é de um outro meio maior do que o da lente, o comportamento, ó, muda. O de borda fina, que era convergente, se torna agora divergente. E o de borda grossa, que era divergente, se torna agora convergente. Lembrando, divergente é espalhar, convergente é juntar. Bora ver se vocês entenderam. Minha lente do meu óculos é uma lente para miopia. Eu, Belis, tenho miopia. A gente vai estudar na próxima aula da gente que miopia é um problema de visão que se corrige com lentes divergentes. Então, para eu usar essa lente no meu óculos, tem que ser uma lente divergente, porque eu tenho miopia, certo? Eu vou usar que tipo de lente, já que o óculos está imerso no ar? Eu vou usar uma lente de borda fina ou de borda grossa? Eu vou usar uma lente de borda fina ou de borda grossa? Eu tenho que usar uma lente divergente que está imersa no ar. Perfeito, Gabi. De borda grossa. Porque as lentes de borda grossa, imersas no ar, ou seja, o índice de refração do meio é menor do que o da lente, elas têm um comportamento divergente. Então, eu teria que usar esse tipo de lente, que é de bordas grossas. Tá? Quem tem hipermetropia já usa lente convergente. Aí já usa a lente de borda fina. Mas isso eu vou falar mais na próxima aula. Tudo bem nesses comportamentos? Alguma dúvida? Gente, toma cuidado, tá? Porque eu não vou cobrar na prova de vocês refração. Como eu falei para vocês, na prova vai ser apenas reflexão e espelhos, né, que é a parte de reflexão, melhor dizendo, e aquela parte da introdução de óptica geométrica, que é bem básica. Cores dos corpos, corpo translúcido, corpo transparente, opaco, sombra, penumbra, aquela parte mais básica. Como eu falei para vocês, essa parte que a gente está fazendo aqui agora de refração é para terminar nosso assunto, para concluir tudo, não entra na prova. Mas é importante estar prestando atenção e tirar as dúvidas caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Bom, as lentes também têm raios principais, assim como os espelhos. E eles se assemelham aos espelhos. Eles não são difíceis, ó. Todo raio que vai paralelo à lente, ele refrata e passa pelo foco, se a lente for uma lente convergente. Então, todo raio de luz paralelo, ele refrata e passa pelo foco. Se assemelha a espelhos, né? Só que no espelho, todo raio de luz que vai paralelo, ele batia no espelho e passava pelo foco. A diferença é que espelho reflete e lente refrata. Então, no espelho, a luz bate e volta. Na lente, a luz bate e passa. Porque refração
é passar de um meio para um outro meio. E reflexão é bater e voltar para o mesmo meio. Então, perceba que é praticamente igual ao que a gente tinha visto na parte de espelhos. Ó. Vai paralelo, passa pela lente e vai pelo foco. Se for pelo centro óptico, segue direto sem sofrer refração. Não sofre refração. Se for pelo foco, o que acontece aí? Pegando aquele conhecimento que você já tem de espelho, o que vai paralelo passa pelo foco. E o que vai pelo foco, o que acontece com o raio de luz quando ele passa pelo foco? O que vai paralelo passa pelo foco. E o que vai pelo foco, o que acontece com ele? Que é o inverso do primeiro, que a gente estudou lá, inclusive, em espelhos. Tá fácil. O que vai paralelo passa pelo foco. E o que vai pelo foco passa como? Ninguém? Meu Deus, gente, isso é muito fácil. Vai paralelo. Exatamente, Gabi. Perfeito. Perfeito. Então, o que vai paralelo passa pelo foco e o que vai pelo foco passa paralelo. Igualzinho nos espelhos. Não muda nada. Não muda nada. Perceba que são as mesmas propriedades dos mesmos raios. E o que vai passando pelo ponto antiprincipal, que é o A, ele é refratado passando pelo ponto antiprincipal. Tá? Se a lente for divergente, é se assemelhando a espelhos convexos. Não muda nada. Todo raio de luz que vai paralelo, ele é refratado como se tivesse vindo do foco. Ele não veio do foco, mas é como se ele tivesse vindo do foco. Todo raio de luz que incide no centro óptico, ele segue sem sofrer refração. Todo raio de luz que vai em direção ao foco, ele passa paralelo. E todo raio de luz que vai em direção ao ponto antiprincipal, ele vai ser refratado passando pelo ponto antiprincipal. Tá? Como se tivesse vindo, na verdade, né, do ponto antiprincipal. É a mesmíssima coisa como a gente via lá em espelho. Só muda o nome. Que lá era vértice, aqui agora é centro óptico. O foco não muda o nome, né? Continua sendo foco. E o ponto antiprincipal seria como se fosse o centro de curvatura dos espelhos. Então, esses são os raios notáveis. Meu último slide de hoje, porque depois nós temos a apresentação das meninas, é a formação de imagem nas lentes. A formação de imagens das lentes, eu não vou fazer uma por uma como eu fiz nos espelhos. Poxa, Beliz, por que você não vai fazer imagem por imagem como você fez nos espelhos? Porque, gente, são os mesmos tipos de imagem que eu fiz para vocês uma por uma lá nos espelhos esféricos. Só que agora, as lentes divergentes se assemelham aos espelhos convexos, que só tem uma imagem. Lembra que espelho convexo só tem um tipo de imagem? A imagem é sempre direita. Toda imagem direita, ela é sempre virtual e ela é menor. Lembra que espelhos convexos da aula passada, retrasada, melhor dizendo, ele é sempre usado em segurança de ambientes, porque ele reduz o tamanho dos objetos, então eu enxergo um campo de visão maior. E por que espelhos convexos são bons? Porque, independente da posição que você coloque, espelhos convexos sempre só formam um único tipo de imagem, que era sempre direita, virtual e menor. Então, espelhos convexos têm o mesmo tipo de formação de lentes divergentes. Então, a imagem em lentes divergentes, sempre, independente da posição, vão ser direita, virtual e menor. Beliz, me lembra aí o que significa direita? Direita significa dizer que você bota a vela para cima, que aqui é o objeto, a imagem da vela aparece para cima. Invertido é se você bota a vela para cima, que é o objeto, e a imagem dela aparece de cabeça para baixo.
aí seria invertido. Só que tanto em lentes divergentes, como em espelhos convexos, a imagem é sempre direita. Toda imagem direita é sempre virtual. Beleza? O que é uma imagem virtual é que ela é feita pelo prolongamento dos raios e ela não pode ser projetada. Ela é feita pelo prolongamento dos raios e ela não pode ser projetada. Lembra da dica que eu dei? Toda imagem direita é sempre virtual. E menor é fácil, né? É porque se o objeto aqui tiver, sei lá, 10 centímetros, a imagem dele não pode ter 10 centímetros. A imagem dele vai ter menos do que 10. Vai ter, por exemplo, sei lá, chutando, 8 centímetros. Então, a formação de imagens em lentes divergentes, vou frisar de novo, é a mesmíssima formação de imagens em lentes, em espelhos convexos. Sim, Gabi, a questão do tamanho, se vai ser 8, se vai ser 7, se vai ser 6, depende se o objeto está mais perto ou mais longe, tá? Aí você vai fazer aquelas formulazinhas que a gente fez lá nos espelhos para saber. Mas aqui, o que é importante não é fazer as continhas. Aqui o importante é saber que o comportamento da imagem de um espelho convexo é o mesmo comportamento da imagem de uma lente divergente. Se ela vai ser, Gabi, 8 centímetros, 9 centímetros, 9,5 centímetros, 7 centímetros, isso aí a gente deixa para as contas. Aqui a gente está falando só da parte da teoria. Alguma dúvida em como são formadas imagens em lentes divergentes? Alguma dúvida? E os espelhos côncavos? Lembra que os espelhos côncavos, eles têm 5 tipos de imagem? Lembra que os espelhos côncavos, eu posso ter 5 posições diferentes que, a depender da posição que eu coloque, muda o tipo de imagem? Tem aquela posição 1, que era quando você colocava depois do centro de curvatura. A posição 2, quando você colocava em cima do centro de curvatura. A posição 3, quando você colocava entre o centro e o foco. A posição 4, quando era em cima do foco. E a posição 5, que era entre o foco e o vértice. Então, lembra que no espelho côncavo, são 5 tipos de posição. Logo, são 5 tipos de imagem. Em lentes convergentes, nós também teremos 5 tipos de imagem. Para nossa sorte, os 5 tipos de imagem de lentes convergentes são os mesmíssimos 5 tipos de imagem de espelhos côncavos. Então, a posição 1 do espelho côncavo, lembra que da posição 1 a imagem era real. Toda imagem real, ela é obrigatoriamente invertida, né? Toda imagem real, ela é invertida. E ela era menor. Nas lentes convergentes, a posição 1, que é depois do ponto antiprincipal, que a gente não chama de centro de curvatura, a gente chama de ponto antiprincipal. A imagem também vai ser menor, a imagem também vai ser invertida e a imagem também vai ser real, porque toda imagem invertida ela é real. Lembra que imagem real é aquela que pode ser projetada. Imagem virtual é aquela que não pode ser projetada. Então, os 5 tipos de imagem de espelhos côncavos são exatamente iguais aos 5 tipos de imagem das lentes convergentes. Quem lembra o que acontece quando a gente bota um objeto na posição 4, que é em cima do foco, que era o mais diferente de todos? Quando a gente botava aqui um objeto na posição 4, que era em cima do foco, quem lembra o que acontecia, que era o mais diferente de todos? Quem lembra o que acontecia quando a gente botava na posição 4, que era em cima do foco, como é que ficava a característica da imagem, que era a mais diferente de todas?
Quem lembra o nomezinho que dava ao tipo de imagem que era formado quando o objeto estava em cima do foco? Quem invertia? Não. Era o mais diferente de todos. Inverter tem três tipos, né, de inverter. Tinha inverter do mesmo tamanho, inverter menor, inverter maior. Não era que invertia, não. Qual era a característica da imagem que se dava quando o objeto estava em cima do foco, que era o mais diferente de todos, dos espelhos esféricos, que era aquele que vocês mais se surpreenderam. Vocês perguntam assim, como assim, Belis? Vai ficar na frente do espelho, vai ser desse tipo? Aí eu mostrei para vocês o porquê que ia ser desse tipo. Ninguém lembra? Isso, Lu, perfeito. Não há formação de imagem. A imagem é chamada de imprópria. Na lente também acontece isso, Belis? Também, gente. Do mesmíssimo jeito, ó. Olha aqui, ó. Posição 4 em cima do foco, ó. Se você botar o objeto em cima do foco, não há formação de imagem. A gente chama de imagem imprópria. Então, se você estudou e você entende a formação de imagens em espelhos, você não precisa se acabar estudando para refração, para lentes, porque são os mesmos tipos de imagem. É só lembrar que lentes convergentes se assemelham a espelhos côncavos, então são 5 tipos de imagem, e lentes divergentes se assemelham a espelhos convexos. Sempre só forma um tipo de imagem. E com isso eu encerro minha parte da aula aqui teórica, porque nós vamos ter agora a apresentação do projeto. Mas vocês entenderam essa questão da formação das imagens? Vocês entenderam, gente, essa questão da formação das imagens? Bora ver se vocês entenderam. Só tem uma pergunta para acabar a aula. Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5. Qual é o tipo de lente que é usado em retroprojetores? Aquele retroprojetor que a gente tem na sala de aula ou que tem no cinema. Qual é a posição que se coloca o objeto? Qual é a posição que se coloca o objeto para a gente ter o que acontece no retroprojetor da sala ou no projetor do cinema? Em qual dessas 5 posições você iria colocar o objeto para quando a luz passar pela lente do retroprojetor ou do projetor do cinema, acontecer o que a gente quer que aconteça lá? Em qual dessas 5 posições é que isso vai acontecer? Na 1, na 2, na 3, na 4 ou na 5? 3, porque pelo menos a imagem vai ficar maior. Ô Lu, mas o 5 também a imagem não fica maior? Perceba ali, ó, que a vela do 5 também dá maior. Você acertou, Lu, realmente tem que ser maior. Realmente tem que ser maior. Mas eu tenho maior no 3 e no 5, Lu. E aí, qual dos dois eu vou escolher? Realmente você acertou, porque no projetor tem que ser maior. Então, no 5 porque não inverte? Justamente ao contrário, Lu. Tem que ser no 3 justamente porque inverte. Porque lembra que quando inverte, a imagem sempre é real, significa que ela pode ser projetada. Então, está aqui no retroprojetor e ela vai ser projetada lá na parede da sala ou na parede do cinema. Então, é justamente o 3 porque a imagem ela tem que ser real, ela tem que ser projetada. Então, o filme, dentro do projetor, ele fica de cabeça para baixo. Olha que curioso. O filme, dentro do projetor, ele fica de cabeça para baixo. Porque quando ele passar pela lente, ele vai ficar invertido. E o que está de cabeça para baixo, quando fica invertido, para a gente que está vendo na tela, a gente não está vendo antes, né? A gente está vendo a projeção lá na tela. A gente vai ver da maneira correta. Entendeu por que a posição 3, que é entre o ponto antiprincipal e o foco, e não a posição 5, que é entre o foco e o centro óptico? Entendeu?
Sim ou não? Acho que sim. Tire a dúvida, então. O que foi que não ficou claro? É assim, ó, só você lembrar. Toda imagem que fica de cabeça para baixo, ela é dita real. Na prática, o que que é uma imagem real? É uma imagem que pode ser projetada. Um projetor não quer projetar a imagem que está dentro dele na tela. Se eu quero projetar, eu não posso fazer a posição 5, porque a posição 5, a imagem é direita. Imagem direita, lembra que sempre ela é virtual. Imagem virtual, ela não pode ser projetada. Ficou claro agora? Sim. Então, por hoje aqui, eu encerro a parte de conteúdo.